A direção do Internacional vai realizar neste sábado um evento voltado para a gestão do futebol, a fim de debater alguns pontos da nova forma de dirigir um clube com os conselheiros. E obviamente que existe um grande objetivo neste seminário que vai acontecer no Beira-Rio: debater e posicionar o clube institucionalmente no assunto SAF, Sociedade Anônima do Futebol. O Inter quer entender como percorrer este caminho e algumas perguntas precisam ser respondidas. Quanto vale uma compra de uma SAF do Internacional? Existem interessados? Qual seria o modelo de empresa ideal para adquirir os direitos sobre o futebol colorado? A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu vou comentar com vocês um passo importante, talvez histórico, que o Internacional está dando nos próximos dias. E principalmente a partir deste sábado, quando vai acontecer no estádio Beira-Rio um seminário. Não é bem seminário que o Inter chama, o Inter entende e chamou de encontro, para falar sobre finanças no futebol. Esse encontro é uma iniciativa de uma parceria entre o Conselho de Gestão e o Conselho Deliberativo do Internacional. E vai resultar uma série de palestras, um seminário, com todos os conselheiros, ou pelo menos os conselheiros que comparecerem, já que todos foram convidados, no estádio Beira-Rio. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o cronograma de atividades deste sábado sobre futebol, tá? Sobre finanças de futebol. Vai acontecer a abertura com o presidente Alessandro Barcelos, o presidente Sérgio Yurren, do Conselho Deliberativo, e o José Amarante, que é o presidente do Conselho Fiscal. Das 10 às 11h30, um debate e palestras sobre dinâmica financeira contábil, onde o Inter vai explicar processos, junto com especialistas, de como lidar com o clube de maneira do ponto de vista contábil, como lidar com as contas, como fazer o fluxo de caixa e tudo mais. 11h30, meia hora está previsto para a parte do encontro, do seminário, as palestras relacionadas a receita versus competitividade versus governança. Como se mantém um clube estável financeiramente sem perder a competitividade, a importância da competitividade para aumentar a receita, a importância da governança política para manter a receita e como todas essas três situações, esses três pilares, eles se conversam. Depois tem o almoço, os guerreiros estão com fome. Das 2 às 2h45, fair play financeiro, onde vão se debater as regras existentes pela FIFA sobre fair play financeiro, como lidar com essas regras, como não extrapolar essas regras. Das 2h45 às 13h30 da tarde, debates sobre a Liga, a importância de uma Liga forte, como o Inter vai se posicionar institucionalmente dentro desse processo de criação de ligas que existem. O Inter já está bem posicionado institucionalmente em um desses lados, como tentar melhorar os contratos da liga com o clube, e isso vai ser debatido e com palestras de especialistas e conversas dos conselheiros com esses especialistas e com a direção do Internacional. 13h30, cafezinho, os guerreiros estão com fome. 15h45 vem o grande finale. Das 15h45 às 18h, o debate sobre SAF, Clube Empresa, mais de 2 horas. E vai passar, tá? De debate sobre SAF, para que o Inter tome rumos ou tome posições importantes. Primeiro, do ponto de vista de esclarecimento aos conselheiros sobre como estão andando as SAFs no Brasil, como os clubes estão aderindo a esse modelo, quais os modelos de negócio que estão apresentando, para que o Inter possa institucionalmente se direcionar e se posicionar. O Inter não tem a ideia de agora, o ano que vem, por exemplo, virar SAF, como é o objetivo do Atlético Mineiro, como é o objetivo do Atlético Paranaense.
mas o Inter quer deixar um legado, deixar um rastro de conhecimento sobre o assunto e de posicionamento institucional, repito essa expressão, para que o Inter saiba para qual caminho percorrer e qual caminho melhor se adequa aos conceitos e à particularidade e ao contexto do Internacional. Existem duas perguntas, tá, que precisam ser respondidas. Uma delas, que modelo de empresa poderia vir aqui comprar o Internacional? O presidente Alessandro Barcelos respondeu isso para a gente em uma entrevista na Rádio Bandeirantes recentemente. E ele respondeu que não há, até hoje eu estou gravando o vídeo aqui dia 14 de outubro, não há nenhum interessado em comprar o Internacional. Nenhuma empresa fez sondagem, ninguém se interessou em comprar o Inter, tá? E obviamente também porque o Inter não se colocou no mercado, tá? O Inter não está à venda, ainda, pelo menos, tá? Ninguém procurou o Internacional, não há um caminho desenhado de empresas que comprariam o Internacional. E aí o segundo ponto é, quanto vale o Internacional? Como seria feito esse investimento? E aí eu vou trazer alguns números para vocês, para que a gente possa refletir um pouco sobre esse tema, e com certeza essa reflexão que eu vou fazer com vocês vai ser feita, obviamente, de maneira muito mais aprofundada, com especialistas, com números muito mais detalhados, nesse seminário, com os conselheiros do Internacional, tá? Que é quanto vale o Internacional. Vamos trazer alguns números, tá? Dos grandes clubes que viraram SAF e de um clube, principalmente, que vai virar SAF, tá? O Botafogo foi comprado por 350 milhões de reais. Mas antes, deixa eu só explicar para quem vai esse dinheiro, tá? Esse dinheiro ele vai para o clube. Como é que funciona? Por exemplo, do Botafogo, que é a empresa do John Textor que comprou o Botafogo. Eles compraram por 350 milhões de reais. Tá, mas para quem vai esses 350 milhões de reais? Vai para a entidade, ex-entidade associativa e agora a SAF, vai para a empresa. A empresa chega e diz, não é exatamente uma compra, é um aporte financeiro, tá? A empresa chega e diz, olha, eu estou interessado em ter os direitos e ser o dono do futebol do Botafogo. Isso, obviamente, precisa passar por aprovação do Conselho Deliberativo e das instâncias do clube e da gestão do clube. Como é que eles aceitam? Aceitam entendendo que essa empresa comprando vai ser melhor para o clube porque vai investir mais. Então esse dinheiro ele é de investimento para o clube, tá? Então o John Textor chegou para o Botafogo e disse, olha, eu vou investir 350 milhões de reais do bolso da empresa que está comprando o Botafogo no clube. Eu vou injetar este dinheiro no clube, comprando o jogador, pagando dívida, reformando CT, tudo. 350 milhões de reais. Essa proposta é analisada pelo conselho, pelos órgãos e aceitaram. O Botafogo foi comprado, então, por 350 milhões de reais. E, obviamente, que contratualmente, tá, a proposta delimita, ó, dos 350, 100 milhões de reais investido em futebol, 150 para pagar dívida, 100 em patrimônio, se der lucro, investe mais tanto. É tudo delimitado em contrato e um contrato que é aprovado pelos órgãos do clube, tá? Botafogo, 350 milhões de reais. É uma das SAFs mais baixas, tá? Depois veio o Cruzeiro. O Ronaldo investiu, ou colocou a promessa de investir no Cruzeiro 400 milhões de reais. 400 milhões de reais foi o preço da venda do Cruzeiro, tá? O Vasco já é um valor bem maior. 700 milhões de reais foi o valor do qual foi vendido o Vasco. E o maior de todos até aqui, que está fechando, mas não oficializou ainda, é o Bahia. O Bahia vai ser comprado pelo Grupo City, do Manchester City, do New York City, de todos esses clubes, por 800 milhões de reais. O Grupo City vai chegar no Bahia e vai investir de cara 800 milhões de reais para ser dono do Bahia. Dentro dessa ideia, olha só, são todos clubes de Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Que obviamente tem um valor de mercado muito menor do que o Internacional. O preço para comprar o Internacional é muito maior de 1 bilhão de reais. Até porque, comparado a esses clubes, o Inter tem um valor patrimonial, um patrimônio muito maior. O Cruzeiro não tem estádio. O Bahia não tem estádio. O Vasco da Gama tem o São Januário. O Botafogo tem o Engenhão. Mas nenhum é o Beira-Rio.
A estrutura do CT Parque Gigante. O Inter tem valor patrimonial também, além de ser um clube de Série A de Campeonato Brasileiro, que vai jogar Libertadores, que tem uma exposição muito maior nos últimos anos, né? Que está numa projeção muito maior. Então, o valor de mercado hoje do Inter, tá? Jogando por baixo com vocês aqui, de leigo para leigo, os especialistas devem ter números muito mais apurados, isso vai ser debatido nesse seminário, é para cima de 1 bilhão e meio de reais para vir aqui investir no Inter. E óbvio que com o passar dos anos, e vai demorar anos para que venha alguém aqui e compre o Internacional, pode aumentar, pode diminuir esse valor, dependendo do que acontecer com o Inter, tá? Dependendo do que tiver de dívida e tudo mais. Mas o valor vai ser por aí, vai ser acima desses que eu coloquei aqui, que são situações bem atípicas. Mas tudo isso será debatido agora, nesse seminário, a partir de sábado. E o Inter começa a se mexer para entender melhor esse cenário do que está acontecendo no futebol brasileiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!